Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. A aventura vai começar. Aventura não, upgrade. Mas todo upgrade não é uma aventura? Os projetistas fizeram um bom trabalho, não foi? O que aconteceu agora? Marketing em ação. Melhor ficarmos no velho mesmo. Velho não, classe. Velho, só o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 68º episódio do Retrocomputaria. Isso aí, gente. Episódio 68. Estamos quase parecendo um Fusca já. Aqui nessa mesa em formato triangular. Olha que legal. Talvez ele assim metamorfose durante o episódio para alguma outra coisa. Eu, Giovanni Nunes. E quem mais aí? Eu, Juan Carlos Castro. E eu, João Cláudio Fidelis, que o meu Fusquinha ainda continua 1300. Eu não passei pra 1600. Não. Ah, com aquela grade fafá, né? É, ele mesmo. Então, se você já leu o título do episódio, você sabe que neste episódio nós vamos falar sobre upgrade. Então, este é o episódio em que a gente fala do momento crucial na vida de todo computador clássico, que foi aquele momento que o fabricante decidiu que era chegada a hora de incrementar o hardware. Ou o fabricante ou algum fabricante terceiro com espírito empreendedor. Às vezes empreendedor até demais. Ó, sim. Como? Ou seja, no em tese, deixar ele um pouco melhor que o concorrente. E obviamente que alguns engenheiros se manifestaram, lembrando decisões tomadas na época do projeto. Ou não, né? Aí outros recordam que reservado para uso futuro, aquela frase que volta e meia aparece nos manuais, são muitas vezes ignorados pelos programadores e projetistas de hardware, né? Alô IBM ignorando as especificações da Intel para interrupções. Tô de olho em vocês. Oh yeah. Bem, algumas batalhas os engenheiros venceram, mas em outras eles foram subidas pelas forças do marketing. O que significa que este episódio é, de uma certa maneira, um eco do nosso zagálico episódio 13, aquele onde as coisas dão errado. Só que a gente resolveu focar no erro. A gente vai começar, mas não no erro em si, né? Vamos começar falando em ordem alfabética, né? Vamos falar do Apple II. Que, aliás, é um micro que foi pensado para ser expansível, né? Talvez não conscientemente. Conscientemente, sim. Era a filosofia do Voz, que todo mundo deveria mexer nas máquinas, todo mundo deveria saber o funcionamento delas até o último componente, e ela deveria ser hackeada, tanto que ela tinha aquele mundão de slots. Então vamos lá. O Wozniak, ele fez o Apple I, né? E quase ao mesmo tempo, foi o primeiro computador lançado pela Apple, e quase ao mesmo tempo ele fez o Apple II. Então assim, é bom lembrar que às vezes pessoas elas se confundem um pouco, que o Apple I não é upgrade Apple II. O Apple II não é upgrade do Apple. Isso. O Apple II não é um upgrade do Apple I. São máquinas completamente diferentes. Incompatíveis. Sim. De similaridade, ela só tem 3 coisas. 1, serem da Apple. 2, serem sido feitas pelo Oz. E 3, terem um Basic parecido. E o Magic 02. 4, Magic 02, né? Sim, porque custava $20. Senão, ia ter qualquer outra coisa que fosse mais barato. Mas como meio mundo também usou Magic 02 lá nos Estados Unidos, então provavelmente $20. Porque a Intel vendia 88 a 300. Então você pode ter uma ideia do porquê alguns processadores são usados até hoje e outros não. Então, era uma vez um computador chamado Apple II, foi um projeto dos dois Steves, assim, temos que dar a cara a tapa. No, God, please, no! É um projeto conjunto, o Oz e do Jobs. O Oz fez a secretaria e o Jobs foi o cara chato que falou que tem que ser a caixinha bege de computador. Foi lançado em 77, todo mundo conhece essa história, né? A versão original tinha 4K, que era o que dava pra arrumar na época, a preço de mais ou menos $1.300, e expandindo a RAM, você conseguia chegar até 48K,
pela módica quantia de $2.638. Caramba, ele quase que dobrava o preço. A memória era cara na época. Vamos contar um segredo também. Tinha computadores mais baratos? Tinha. Só que o seguinte, você comprava um computador mais barato, tipo um Altair, tipo Insight 8080. Só que o seguinte, eles não serviam pra nada. Você tinha que comprar um monitor, um teclado, um terminal serial, um teclado, a interface, a fita cassete. Ou seja, no final, todos eles custavam em torno de $2.000. Havia uma pegadinha dos fabricantes, né? Tá vendo? O legal é que ele, mesmo assim, ele foi um sucesso, né? O hardware dele é mais caro que os concorrentes, mas ele tinha bons recursos, era expansível, tinha software, tinha hardware desenvolvido terceiro, fora os clones, e tinha uma outra coisa muito legal pra época, né? Ele era colorido. E tinha som, né? Tinha um bip blop lá bonito também. 1977. Pois é. Não é trivial, não. E um teclado decente, né? Um teclado que você não tinha que comprar o teclado, já vinha na máquina. Mas assim, né? Perdão. Oi, lembrando pro nosso ouvinte que a Altair e companhia usava chavinhas. Então vocês já viram como é que programar nesses micros era uma maravilha. Não, um Altair e outros da vida simplesmente serviam para estudantes saberem como funciona o computador. Mas colocando opcodes na... a primeira coisa que o cara fazia era comprar o Altair ou até o Insight, que era uma cópia, uma caixa mais bonita. A primeira coisa que ele fazia era comprar isso, a segunda era comprar um terminal serial. E a terceira era hackear o Pentágono. Eu tentar hackear o Pentágono. Exatamente, bem lembrado. Pra lembrar o pessoal, Obscuro Insight saiu da obscuridade do filme Jogos de Guerra, que a gente falou no episódio número 61. Certa resposta. Obrigado. Só pra gente encerrar o negócio da Insight, eu vou contar um segredo pra vocês. Existiram 2 Insight. Eu pensei que você ia dizer que você que hackeou o Pentágono. Não, isso aí a gente deixa pro Julian Assange. Mas vamos lá. Vamos voltar ao Apple II. 77, né? Uma máquina preço razoável. A maioria do pessoal trabalhava com 16K de RAM, geralmente, ficava no meio do caminho. Mas o tempo foi passando, as máquinas, os concorrentes, a memória foi ficando mais barata, os concorrentes começaram a trazer 64K e o padrão das máquinas já virou 64K e o Apple II estava lá travado dos 48K de RAM. E aí, Juan, o que os caras fizeram? Ou melhor, o que o Word deve ter feito em 79, mais ou menos? Eles introduziram o Apple II com o Apple Soft Basic, o Microsoft Basic que martelado por 6502, que veio substituir aquele Integer Basic que não fazia contas com números quebrados e modelos ele não sabia, 48K. Ele não sabia quebrar número. O Microsoft Basic foi literalmente aquela piada da polícia e do coelhinho, né? Literalmente bateram no Microsoft e falaram: você é o coelhinho, você é o coelhinho. Piada cruel. Coelhinho, se eu fosse como tu, né? Não, você precisa descobrir que é uma piada palestina. Isso não vem ao caso. Caramba. Momento, não me responsabilizo pela piada. Momento assim, piada original, pra eu entender, ela assim, se a KGB e o Mossad israelense organizaram pra fazer um teste pra ver quem conseguia caçar o coelhinho na floresta, né? Então primeiro foi a CIA, trouxe em meia hora o coelho, segundo foi a KGB, que trouxe em 15 minutos, e terceiro foi o serviço secreto israelense, né? Que trouxe lá um cara palestino todo arrebentado, gritando: eu sou o coelho, eu sou em 5 minutos, eu sou o coelho, eu sou o coelho. Enfim, não, essa piada quer fazer o pessoal do Multifight ficar corado, ou não? Para com essa sacanagem! Eles também lançaram a Language Card, foi chamada Language Card, porque era uma placa de 16K de RAM, que você instalava o slot 0 e que permitia que o Apple chaveasse aqueles 16K no final da memória, que era ON, para RAM, e assim a máquina ficava com 64K linear. Como basicamente a função disso era você gravar um outro interpretador de linguagem de programação, tipo um outro runtime, o pessoal utilizava para rodar outras linguagens, como o próprio Pascal, o defenestrado Integer Basic de volta, né? E por nesse isso caso, ela foi carregado de disco. Isso. Carregado de disco ou fita cassete. Nota mental que algumas vezes foi defenestrada literalmente, né? Tacado da janela pra fora. Pois é. O disquete. Sai! E tá aí esse nome de Language Card. Se a gente aproveita, né, o Juan citou no início lá que o Apple II ele tem por birra do WOS 8 slots, tinha de expansão identificado entre o slot 0 e o 7. Então, 0 ficou reservado para você expandir a RAM do Apple II. E acho que aqui a gente encerra nosso caso de sucesso em upgrade, certo? Aí começam os problemas, né? Sim, e agora vamos falar do resto. Apple IIe. O que aconteceu nesse modelo de Apple que vem a suceder o Apple II Plus, que todo mundo gostava, todo mundo achava o máximo e todo mundo copiava, inclusive no Brasil pra caramba? Pois é. Começo da década de 80, a Apple lançou o Apple III, que era um computador novo. Segundo ele, se o Apple III fosse um sucesso, o Apple II deixaria de ser fabricado em 6 meses. E realmente o Apple III ele vendeu tão bem quanto farinha de trigo para quem tem alergia
glúten, né? Ou seja, não vendeu. É nesse cenário, que ele foi um fracasso, a Apple, ela uma série de melhorias que foram desenvolvidas e que eram realmente consideradas melhorias no Apple III e embutiu no Apple II e que lançou o Apple IIe de Enhanced. O que ele via de interessante? Basicamente, ele já tinha 64K de RAM, ou melhor, ele tinha 48 mais 16K, internalizaram a Language Card. Eles também trouxeram um sistema operacional novo, que era o Apple III, que era tanto o ProDOS quanto o SOS, e eles duplicaram a largura da resolução da tela para poder emitir 80 colunas. E a expansão de RAM, ela entrava no meio dessa história para ajudar a fazer isso. E o texto foi para 80 colunas e os gráficos para 560 por 192. O DHGR. O DHGR. Que eu me lembro que o pessoal falava pomposamente aqui no Brasil como gráficos de dupla alta resolução. Nota mental. As cores também dobraram, né? Foram de 8 para 16, né? Acho que as cores dobraram no Apple II Plus, se não falo a memória. O OS, ele fez um leve ajuste na circuitaria para processar melhor os 1000 bits. E então no, passou de... no 2 em Enhanced também, né? Aí ele passou a ter 16 porque você tinha mais meio bit para fazer cores diferentes em NTSC. Aliás, vocês lembram que a história do rádio aberto, que havia inúmeros fabricantes fazendo coisas para o Apple II, o João contou pra gente? João? Se liga, meu filho, se liga! Você falou a gente no começo. E vocês lembram que o rádio era aberto e tinha um monte de fabricantes fazendo o Apple II? Ah, sim, com certeza. Então nesse pacote várias coisas diversas, placas de 80 colunas originais e clonadas, que eram geralmente conectadas no slot 3 dos Apple II e 2+. E no Apple IIe vinha com 80 colunas de fábrica, correto? O slot 0 foi remapeado eletronicamente para responder como se o slot 3 fosse e manter-se a compatibilidade com softwares já existentes. A Apple lá não quis mexer no vespeiro que seria forçar todo mundo que já tinha feito software para 80 colunas ter que reescrever para eles. A Apple ainda estava engatinhando nessa época, né, João? Né, Juan? Quem tem experiência como usuário de Apple II já lembra que, botar em modo 80 colunas, PR, jogo da velha 3. Acho que 3 e acho que 8 funciona também, se não falha a memória. E aí, sim, eles se adaptaram ao que já existia na época para não quebrar o software de todo mundo. E aí vem a parte divertida. O slot 0, fisicamente existindo, no 2E, ele acabou se transformando no slot auxiliar, ou auxiliar slot, que a única função dele, a partir desse momento, era expandir RAM. Ele é um slot, inclusive, diferente, está numa posição diferente da placa, pinagem diferente para ninguém fazer besteira, ninguém ter brilhante ideia, né? Então você só pendura a RAM ali. Só expande RAM, ele só serve para isso. Pequeno parênteses sobre slots. Slots padrão do Apple II são 8, lógicos ou físicos diferentes, ou compatíveis ou incompatíveis, mas eu lembro que a gente botou no blog um clone de Apple II que tinha 14 slots. Alguns Apple II são mais Apple II que os Apple II. Vocês estão de brincadeira, né? Eu fico me perguntando como seria a lógica de você selecionar esses slots todos. Eu não consegui descobrir, ainda estou curioso. Olha, para ter 14, eu não duvido de nada que deve rolar algum tipo de multiplexação no caminho. Possivelmente. Mas assim, vamos voltar aqui ao Apple IIe, né? Nosso amigo Apple IIe, que agora... Tem clones que eram menos Apple II, porque, se eu não me engano, tinha alguns que tinha 5 slots, 6 só. Não, tem vários clones que eles arrancaram os slots porque simplesmente eles implementavam algum adaptador direto na placa-mãe e para evitar conflito o cara arrancava o slot. Ou embutiam coisas, tipo interface de drive embutida. Aí provavelmente devia estar pendurado ali no endereço do slot da interface de drive, se eu não me engano é 5, né? 5 ou 6, depende da... Se você tivesse 2 interfaces, você botava na 5, assim você botava na 6. Ah, sim, pra botar 4 drives, né? Exatamente. Então o cara arrancava o slot e pendurava ali no endereço. Só que o que acontece quando você lança uma máquina que não tem slot? Tipo Apple IIc? Exatamente. Não, ela tem os slots. No coração ela tem slot. Mas assim, só pra lembrar assim, o Apple II Plus tem 8 slots, o Apple IIe tem 7. O Apple IIc tem nenhum. E o Enhanced de Apple IIe continua com 7. Continua com 7. Mas assim, vamos voltar lá para o papo. Todo mundo sabe que o 84 a Apple lançou o Macintosh, né? Parará, comercial, essa outra história. Mas também lançou o Apple IIc. Ele, em tese, vinha ser uma espécie de upgrade do Apple IIe, já com 128 KB de RAM, interface disco, porta serial, numa caixinha compacta, pequena, e que você poderia levar para qualquer canto que você desejasse. Vejo de meus dedinhos, portátil. O Apple IIc era para ser, não para ser um upgrade do Apple IIe, era para ser um outro modelo de Apple II. Mas ele foi um sucesso tão grande que a Apple se viu obrigada, porque ela continuava a fazer o Apple IIe, a deixar o Apple IIe mais parecido com o Apple IC, que é conjunto de caracteres, chamada na BIOS, né, para evitar mexidas. E uma coisa que eles colocaram no Apple IC, que foi o 65C02, eles passaram a tornar obrigatório no padrão. O Apple 65C02 foi escolhido porque ele consumia menos energia, né? Então numa plaquinha menor, computador menor, fazia sentido. Sim. João, lembre-se também que o Apple IC ele foi vendido em
pack de bateria também. Se você era marombeiro, queria ter um computador, você podia carregar o seu Apple IIc, a sua tela de LCD ou o seu monitor e o seu pack de bateria. Eu tenho a força! Aquele tijolão imenso, aquela cena do Roy Scheider no 2010 é enganação. Ele tá te trollando. Não, cara, sim. porque em 2010 eles vão fazer baterias pequenas para Apple IIc. Suficiente para você não precisar carregar 20 quilos para cima e para baixo. Isso. E assim surgiu, gente, quem dava esses nomes na Apple? O Enhanced Apple IIe. Ou seja, o Enhanced Apple II Enhanced. Aham. Nota mental E pra que Oi? esse carinha aí também foi clonado, né? Fartamente. Esse foi não, o Apple IIe companhia, eles foram o Enhanced, né? Ele é o TK3000, vamos mudar o nome aos bois, mas ele foi pouco clonado. Sim, menos, mas mesmo assim conseguiram clonar ele. E se eu não me engano, o exato 2E. Tem alguns clones chineses de Apple IIe, mas foram muito poucos, porque nessa época eles já tinham migrado para fazer clone de XT, que era mais fácil e mais rápido. Então o super alta resolução com 16 cores, quando falavam aqui no Brasil, era nessas máquinas que rodavam, só para contextualizar. Exatamente. E para fechar, né, em 87 ela lança o Apple IIe, que basicamente é o Apple IIe Platinum, basicamente o Enhanced de Apple IIe, Enhanced de Apple II Enhanced, um gabinete cinza Macintosh, né, e o teclado numérico auxiliar que ela sempre viu os clonadores montando e nunca colocou no dela. E com relação ao Apple IIc Plus, assim, houve um upgrade, podemos citar que quem morreu nesse processo foi o bip fora de tom, né, Juan? Aquele que a Queen Dunk se esforçou galhardamente em fazer voltar ao normal. Sim. Teve um drive de 3,5 que gerou também mais algumas incompatibilidades. As pessoas que queriam rodar seus programas de DOS 3.3 foram obrigadas a comprar um drive de 5 quartos externo. E no final, né? Não noticiamos um tempo atrás que uma pessoa fez no Hackaday um hack para o Apple IIc iniciar o contrário, ele iniciar em 1 MHz. Foi a própria Queen Dunk. Olha aí. Ela também aproveitou e fez isso. Mas assim, e também para terminar, né, a família Apple II, que tem muita coisa pra falar ainda, a gente tem que falar o do GS, vamos deixar pro final do episódio para botar todo mundo que é 16-bit no mesmo cesto de pão, tá bom? Vamos falar de uma coisa importante agora, a migração do 6502 pro 65C02. Então, em tese, não é só trocar o chip. Senta que lá vem problemas, né? Claro. Basicamente, o 65C02 ele tem 27 instruções a mais, e que obviamente tornam ele incompatível com o 6502 original. Ou seja, ou você faz o código para 6502 ou para 6502. Até aí tudo bem, né? Você pensou e repensou em que processador você vai usar e a vida segue seu rumo. Só que tem um detalhe, o 65C02 ele tem uma penca de instruções ilegais. Façam o seguinte, agora aula rápida de assembly. Pega o code em assembly do 6502. Façam um end 3. Tudo que retornar com 3 é o code ilegal. Ou seja, cara, um quarto dos opcodes já não existe, é ilegal. Isso. Ele tem inclusive um opcode que é extraoficialmente chamado de kill. É um bug processador. O que ele faz? Ele mata o processador para, ele não faz mais nada. Só DDoS. DDoS. Isso. Giovanni, eu perguntei aqui, essa mudança de paradigma foi quando eles saíram da MOS pra Western? Não tem tanta razão. O Apple II Plus ele já usava o Cinestec. O Apple III também usava. Sim, tinha tanto fabricante de 6502 que era independente comprar da MOS ou não. Tá, então não era. Não tem razão. Até achei que fosse, mas não tem muita razão, não. Aliás, o 6502 é talvez o processador mais camaleônico que existe em tipo de número de variantes, né? Tem o C02, aquelas variantes bizarras da Commodore, tem o Japanese estações com... Tem os que ficaram no Nintendo, tem acho que a Sally do Atari, por aí vai. Tem o da assim, Barra Hudson do PC Engine. Mas assim, tem um detalhe, nesse monte de instrução ilegal, tem umas que causam defeitos especiais. Olha Ou aí. seja, eu quero incrementar o acumulador. Eu posso dar um INC-A, né, um INA, 6502, ou eu posso usar esse cara especial aqui, que de repente ele incrementa o acumulador e mexe no carry. Então eu economizo instrução. Olha, então eu vou usar, programador, vou usar essa instrução que não é uma instrução, e deixar meu código menor, ou vou obscurecer o meu código. A bem da verdade, essa tendência dos programadores a usar instruções ilegais, instruções não documentadas, atingiu seu ápice não no 6502, mas no Z80, né? Também. Não, os 80 ele tinha as instruções, ela não era documentada. O 6502, elas eram marcadas como ilegais, eu usava. Qual é o problema disso? Tanto que ele era marcado como ilegais, que o 6502, todas as instruções
instruções que dão pau, a WDC, ela transformou em NOP. Acho que não foram usadas para novas instruções válidas no 502. Acho que não eram para ser realmente ilegais e virou NOP, ou seja, significa que não vai fazer nada. Já imaginaram a cena, né? Até assim, eu fiquei na dúvida sobre esse assunto, eu perguntei no Facebook, a gente fez uma coisa muito feia. Eu perguntei no Facebook e o Google respondeu para mim. Na verdade, assim, é um cara que trabalha no Google, ele respondeu a seguinte coisa com relação ao 6502. Você é bem curto que ele respondeu em inglês, tá? Que já falamos algumas coisas, existem uma série de instruções não documentadas no 6502 que fazem coisas e que equivalem a você combinar o code. No 6502, eles removeram essas coisas e passaram a não funcionar. Qualquer programa que tentava usar esse tipo de coisa iria travar ou capotar, né? Sirius, que é uma empresa de Apple II, um programador, gostava de usar muito esses opcodes para obscurecer os carregadores dos jogos, os game loaders. E assim os piratas não conseguiam fazer engenharia reversa para ver como quebrar a trava. Vários jogos originais da Broadband e da Datasoft também faziam isso. E aí vem a coisa mais irônica. Os jogos craqueados, as versões craqueadas desses jogos da Sirius, da Broadband e da Datasoft, eles rodavam muito melhor no 6502 do que nos Apple II com 6502, porque os piratas arrancavam esses códigos travados e deixavam tudo usando instruções padrões do 6502. Caramba. Aliás, fazer a proteção contra cópia geralmente causa esse efeito. A gente vê isso até em arquivos de música, MP3. Você vai usar uma mídia legítima, aí tem uma nova geração de máquinas, pá, dá pau na proteção contra cópia. Aí aquele El Piraton que você comprou no camelódromo funciona normal, porque usa formatos padrão e documentados, né? Você poderia tirar uma lição de moral, de antimoral disso, mas eu vou ficar calado. Mandou um sapato! Tudo bem. A gente pode comprovar agora que a Apple, ela curte esse negócio de trocar processador, né? Direto. Gente, podemos perceber que ela aprendeu a trocar processador quando doou o 1080.000 pelo PowerPC na década de 90. Bem, eu fiquei de falar do GS mais pra frente, mas fala do Coco, é você que gosta. Ah, sim, meu velho amigo. Bom, no início dos tempos existia o Color Computer, com aquela sua arquitetura muito conhecida lá do episódio 28, e um belo dia... Caixinha cinza, né? A caixinha cinza, com um teclado chiclete, etc e tal, de 16K de RAM. Um belo dia o engenheiro da Tandy chamado Paul Schreiber resolveu substituir o modulador de RF fabricado pela Aztec, utilizado no Coco, com um outro melhor e mais barato. A redução de custos era uma meta, mais do que uma meta, uma obsessão na Tandy. As letras minúsculas do TRS-80 foram removidas para economizar $1,50 imponentes e reduzir o preço final em $5. Caramba! O próprio Schreiber é responsável por diversos custos de fabricação. Assim, o Schreiber tem uma citação, até no livro do Boris Peter tem falando isso, que ele fala, se você queria aparecer na Tandy, você queria mostrar trabalho na Tandy, apresente uma redução de custo do projeto. Essa obsessão por redução de custo acabou até interferindo na evolução da arquitetura, porque coisas que deveriam ser colocadas para melhorar a aceitação da máquina não foram colocadas, mas isso é uma outra história. Pois bem, estamos com um input de vídeo diferente, melhorado, mais barato, etc. E tava com algumas diferenças, né? Por exemplo, é muito mais difícil tirar vídeo composto dele, mas não é só isso. O modelo foi enviado ao controle de qualidade e voltou rejeitado que, abre aspas, não rodava Clowns and Balloons, fecha aspas. Ele não acreditou, pegou o cartucho do jogo, espetou no Coco e o jogo entrou. Mostrou o chefe dizendo que o jogo funcionava e o chefe disse, cadê o azul vermelho dos balões? E o engenheiro respondeu, mas esse modo de vídeo é monocromático. Aí, naquela história dos Color Artifacts, que já falamos algumas vezes, o Coco e outras máquinas, inclusive o Apple II, tem modos gráficos que teoricamente são monocromáticos, ou seja, o pixel aceso ou apagado. Porque teoricamente, quando você joga esse sinal de vídeo para uma televisão NTSC, ela não consegue acompanhar a geração da cor com a mesma rapidez que acompanha a geração dos pixels. Aí ele gera um efeito que é o seguinte, se você tem um pixel ligado e um desligado, em vez de um pixel aceso e um apagado, ele joga uma cor. Aí o apagado e aceso é outra cor. E o que os programadores fazem? Ora, nós temos cores agora, vamos aproveitar isso para botar coisas mais coloridas na tela. Aí o cara projetou o circuito de vídeo baseado no que deveria ser de maneira inocente, não como as pessoas, os programadores, efetivamente usavam. Esse aí ficou muito chateado com isso, aquela redução de custo não seria aprovada, mas aí teve um outro técnico que olhou para ele, vem cá, a gente faz o seguinte, 11 centavos, assim, abaixo, a parênteses, preço de catálogo da RadioShack, fecha parênteses, de componente, a gente consegue simular esse vazamento de crominância e aí as cores voltam. Ou seja, eles consertaram o problema e botaram o problema de volta. Vocês querem saber a parte mais irônica disso tudo? Diga. Pra quem teve o CP400, eu sei que o Juan vai fazer o sinal da cruz agora. O famigerado Colors and Balloons tá lá na caixa do CP400.
como é PAL-M, as coisas são um pouco diferentes. São cores, mas em PAL-M o efeito Color Artifact gera cores um pouco diferentes do que gera no NTSC. Sim, se eu não me engano. Você tem o azul que vira verde, o verde que vira azul, céu roxo, essas coisas. Exatamente. No MC1000 produzia verde muito intenso e o magenta muito intenso. Mas eu sempre considerei isso como defeito, nunca como bug, nunca como feature. E o pessoal ficava resetando o jogo pra acertar as cores. É sério. Mas assim, essa combinação de engenheiro brilhante e executivo de patinha produziu outras coisas muito curiosas na família Coco, né, Juan? Começo de conversa. O Coco original, na verdade todos os Cocos, só tem um slot de cartucho ou de placa de expansão, que ninguém achou que iam precisar de mais do que isso. Mas o uso da máquina foi crescendo e começou a haver a necessidade de colocar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, um controlador de HD e um controlador de flop. Um controlador de flop e uma plaquinha de som. Ou uma Speech Sound Pack e uma Orchestra 90. Ou as duas e um controlador de disco. E aí? Aí fizeram um Benjamin glorificado, que é a Multipack Interface. Ela é basicamente, bom, não é simplesmente uma reprodução elétrica, assim, se não é uma coisa que qualquer um faria. Ele tem uma lógica dentro dele. Você pode, ok, estou me enrolando um pouco, corta aí. Tá tudo errado. A história é um pouco complicada, mas basicamente é o seguinte: você tem duas coisas que podem ser endereçadas a partir do cartucho. O primeiro é a área de input-output, né, de controle de periféricos, que são 256 bytes no topo do endereçamento. Aí onde você coloca o controlador de disco, o controlador de vídeo numa placa de 80 colunas e por aí vai, ou seja, controle do hardware. E o software em ROM, que é o software de cartucho, que código de um jogo, num cartucho de jogo, ou o código do sistema operacional de disco, numa controladora de disco. Aí, pro I/O tudo bem, porque uma placa pode ter o seu periférico sendo controlado por um endereço, talvez 1, 2 ou 4 bytes, outra placa controlada por outro endereço, e vocês simplesmente fizeram um Benjamin elétrico do slot, não há conflito. Mas para ROM não tem como fazer isso. Então como é que funcionava o expansor de slots? Você tinha uma chavinha que você, antes de ligar a máquina, antes de ligar a máquina, piscando antes, você selecionava qual dos slots seria enxergada a ROM pelo micro. Aí você daria pelo jogo, ou pela controladora de disco, ou pelo que você quisesse. Já o I/O ia para todos indistintamente, porque supostamente periféricos diferentes estariam em endereços diferentes. É uma gambiarra, é uma senhora gambiarra. E pior, é uma gambiarra que pode queimar seu micro. Por quê? Esse tal do expansor de slot era um gabinete quase do tamanho do computador em si, rígido, que ficava encaixado, aninhado do lado direito do computador. Mas se você desse uma pequena esbarradinha, você estaria reproduzindo um efeito similar a tirar e botar o cartucho do micro ligado. E aí, meu amigo? Muitos 6809 foram pro céu dos 6809. Caraca. Isso o irmãozinho mexia também na seleção de cartucho, né? Também. O mesmo irmãozinho que mais tarde vai no slot do Hotbit. Mas que é isso aqui que abre? Puf, e acaba do programa. É do Expert que tem a proteção. Os dois têm. Hotbit? Ah, o Hotbit também tem? Ambos têm. Se eu não lembro. Não, o sistema de slot, dessa expansão de slot aqui do Coco lembra muito o que a IBM usou nos slots do chip PC. Mas lá, pelo menos, assim, estavam protegidos. Sim. Né, dentro da caixa. Dentro da máquina. Dentro. E o principal, você tinha a chave de seleção de endereço de I/O, né? O espaço de endereçamento também era bem maior, para DMA e para interrupções. Então você conseguia fazer, é claro, sabendo o jump corretamente, você conseguia botar todo mundo funcionando. Ou algo muito parecido. Até inventarem um também, play. até de lembrarem que existia que o software poderia se configurar, né? Ainda bem. Aliás, também teve um Coco que não viu a luz do dia, né? Sim, o que tinha. Eu falei agora há pouco que havia periféricos que não foram integrados no computador, que poderiam ter melhorado a qualidade e aceitação dele, mas por causa daquela diretiva atendida de custos, por exemplo, incorporar um chip de som dentro do computador não foi feito, e incorporar vídeo de 80 colunas não foi feito. Tudo isso seria o Color Computer Deluxe, que seria o Coco 3. Esse é um projeto que existiu depois do Coco 2 ser lançado, aquele que deu todos aqueles problemas de vídeo, mas que era funcionalmente igual, e a geração que deveria vir depois dele seria o Deluxe, que era uma máquina com muito mais capacidade dentro dela, só que por conta de custos, o projeto foi jogado no lixo. E alguns anos mais tarde viria o Coco 3. Seria uma coisa razoavelmente diferente. O Coco 2 literalmente ele foi triturado, né? Seria o Coco 2 mais I, né? Por assim dizer. Assim, o 2, o Deluxe, ele foi triturado. Alguns modelos foram fabricados para teste. A Atend descartou e triturou. Quer dizer, alguns sobreviveram, foram levados para respirar, para pegar um sol e não voltaram nunca mais na fábrica, né?
No livro do Boise você acha a busca, né, aos sobreviventes dele, tanto desse quanto os rosto do Coco 4. Aí assim, o Coco 3, vamos ser sinceros, por conta dessa síndrome de tio Patinhas, ele só viu a luz do dia também que os caras conseguiram fazer o Coco 3, mesmo com 128K de RAM, ser mais barato que o Coco 2. Nossa. Senão iria pro triturador também. Basicamente eles pegaram alguns chips controladores mais complexos que existiam no Coco 1 e 2, no Sun, o 6847, e fizeram um customizado chamado Kimin, que fazia todas as funções com melhoras, modos de vídeo de mais alta resolução, um MMU para você poder chavear quantidades maiores de memória. Ou seja, eles aprenderam com os japoneses a customizar os integrados. Mas nesse processo, claro, sempre aparecem algumas incompatibilidades. Por exemplo, parece que alguns modos do 6847 não passaram a não existir mais, né? Exato. Fazendo justiça, a quantidade de software que achou problema por causa da falta desses modos era muito pouco. Todo mundo usava ou o modo texto ou os modos gráficos de média e alta resolução. Nem ia fazer joguinho de bloquinho. Pmod 3 e Pmod 4. O basic dele fica sempre em RAM, né? História que nós já contamos no Repórter Reto anterior. Microsoft, eu não vou fazer mais basic para suas máquinas novas. Então nós vamos violentar o seu basic. Sim. E também parece que teve algum problema com a MPI, né? Quer dizer, mais problema com a MPI. Bloco adicional de endereço de controle aumentou, né? Então eles precisaram abrir mais endereços de controle. Além daqueles 256 endereços reservados para periféricos, eles pegaram os penúltimos 256 e também transformaram em endereço reservado. Mas a gente tinha um problema. Ele ia para MPI e ela só chaveava 256. Aí, resultado, se você tem a sua MPI que não vai funcionar direito no Coco 3, você tem que trocar um chipzinho lá, uma PAL, um amontoado de portas lógicas programável para que ele passe a funcionar no seu Coco 3. Você já tem que abrir e fazer um hack de hardware. Aliás, falando em hack de hardware, o que é esse tal de High Resolution Joystick Interface? Minha Nossa Senhora! Seguinte. Não, pera. Mouse. Começa a existir faixas gráficas e é bom que computadores tenham mouse. Tudo bem. O mouse é um dispositivo que precisa gerar um sinal dizendo em que ponto da tela o ponteiro do mouse está, certo? O único dispositivo no Coco padrão capaz de fazer isso é a porta de joystick. Só que tem um problema. A porta de joystick só te consegue gerar um sinal analógico de menos 64 a mais 63. Ou seja, um range de 128. A tela tem 256 pixels de largura por 192 de altura. Resultado, o seu ponteiro não pode... João, e 640 nos modos de alta resolução, né? Do Coco 3, sim. No Coco 3 a situação piora, mas ela já era ruim. Esse problema já existia na época 2. Mesmo só com 256 por 192, esse problema já existia. Você não pode fazer uma interface gráfica que o mouse não pode estar em qualquer ponto da tela. O que os caras fizeram? Eles criaram um círculo lógico ligado a uma das portas de joystick e a porta de cassete, para que os dois sinais combinados dessem informação numérica suficiente para levar o ponteiro do mouse a qualquer ponto da tela. E você pega a caixinha, liga o conector DB na porta de cassete, um conector DB na porta de joystick, e no conector da caixinha você liga o seu joystick de alta resolução. Olha que coisa linda. Assim, não é só o joystick normal. Não era o seu joystick normal, ficava com alta resolução. Você tinha que também ter um joystick de alta resolução. O mouse, né? O joystick tinha que ter alta resolução ou você podia usar o original? Aí já não sei. Meus cocos estão todos encaixotados, não vou poder fazer esse teste agora. Cara, se eu não me engano, venderam coisas similares com isso aqui no Brasil, junto com aquele programa do Locomax? Exatamente. O que tinha muito no Brasil era aquele adaptador de joystick digital para analógico, né? Sim, mas esse aí do alta resolução, joystick em alta resolução, venderam por causa desse programa gráfico. Assim, gente, já que a gente começou a falar das mega, ultra, super gambiarras, vamos para uma compilação muito legal delas? Ultimate Gambiarra? Ultimate Gambiarra. A culpa não foi do próprio coitado do engenheiro. Ele era apenas um instrumento. A culpa foi da Commodore, que era uma galinha decapitada correndo pra lá e pra cá naquela época. Pois é. E que também corria atrás dos custos, né? Não também, tão paranoico do jeito dela. Do jeito dela, mas corria. Antes mesmo de começar esse tópico, o Commodore 64, ele não teve upgrade oficial por conta da Commodore. Ela fabricou o mesmo computador entre 82 e 94, sem diferença significativa. O SX64 é um Commodore numa caixa diferente. 64C também. Eles não são rádios diferentes. A troca do CID é um detalhe. Isso sim, não dá pra chamar de upgrade de downgrade. Isso é coisa de troll, tá? E
aquele patch, Color Patch também, o Commodore 64 dentro de uma caixa de patch. É um Commodore travestido. Commodore brincante CP500. Pois é, mas voltando, o único upgrade do Commodore 64 que ela vendeu, como eu disse, isso aqui é um Commodore 64 da nova geração, foi o Commodore 128. E aí, era uma vez um jovem engenheiro chamado Bill Hurt, várias vezes citados aqui nesse podcast, começou a fazer um computador de 8 bits lá na Commodore, que ele iria ser o tal do D128, mas parece que as forças do marketing corromperam e subverteram o projeto, e assim surgiu o Commodore 108. Alguns anos depois, o Bill Hurt ele começou a narrar essa odisseia dele em listas de discussão, e eu vou traduzir rapidamente aqui como ele iniciou esse troço. Vamos ver assim, breve, em um terminal perto de você. A história cruel do chip que quase arruinou a SES. E o C128 junto. Experimente a vergonha e o horror de ser um designer de chips na Commodore durante a época das caças bruxas. Veja a expressão gerente, eles percebem que os fundos deles estão em jogo. Ouça o triste lamento dos programadores ao serem espancados sem razão aparente. Compartilhe a experiência de ser um engenheiro de hardware, andando pelos corredores em busca de programadores para espancar, aparentemente sem razão, mano. Aprenda a dizer, este chip é retardado em japonês. Encontre, find out. Desculpa, obrigado. Se eu não me engano, retardado é alguma coisa baca, né? É o baca. Bacas típeru. Descubra o espancado chip tentaculas e quantas gambiarras sujas foram necessárias para fazer aquele show crucial em Las Vegas no dia 6 de janeiro. Natal? Que é Natal? Natal? Que Natal? E Ano Novo também, né? Não, ele pega os e-mails, você vai lendo, que ele conta assim que é uma coisa muito impossível. E seria essa ceia de Natal para nós brasileiros, é o jantar de ação de graça do norte-americano, né? Que negócio da família, assim, que lá. Ele fala assim, o jantar de ação de graça dele foi uma quentinha. Caraca. Final de ano de bosta que ele teve por causa do Tremel. Não foi do Tremel, o Tremel tinha saído já. Ah, tinha saído? Então foi outro FTP. Foi o final de 84, isso. Mas olha, o Tremel tem por essa história, foi praga dele. Ah, claro. Praga de Tremel pega, cara. Pra encurtar um pouco essa história, né? Vamos dizer que basicamente o D128 era um computador novo, entendam, do zero, brand new, que usaria um chip chamado 6509 da MOS, ou CSG, e o MC outra variante do 6502. Sim. Exatamente. E o 6845 da Motorola, mesmo usado no CGA, no EGA, números de VGA, no Amstrad CPC, por aí vai. Da Motorola. E carros de 80 com de coco, tinha MSX. Era um troço que tinha aos montes, né? Do BBC Micro. E aí, alguém da Commodore chegou pra ele daqui, olha, nós temos um clone colorido do 6845. Começou, que era o MOS 8563, que foi desenvolvido por CBM 900. Que era uma outra máquina. Era outra coisa. E aí foi que os problemas começaram. Explica rapidinho pro nosso ouvinte o que era, o que seria o CBM 900. Então, o 365, ele foi projetado por Z8000, que seria um Z Computer, como eles chamavam na Commodore, né? Foi projetado por Z8000, por CBM 900. Desculpa, por CBM 900, que era uma máquina que rodaria em Unix. Z8000, uma máquina com Z8000, que beleza, continua. Sim, era uma máquina de 16 bits, processador Z8000, rodaria em Unix, teria uma workstation, parará. E de repente trouxeram esse cara, botaram essa máquina no colo dele. Aí veio o 8563, aí veio o CID, aí mudaram pro MOS 8502, e aí o marketing começou a vender da empresa e ao mundo externo que ela seria compatível com o Commodore 64, seria 100% compatível, as especificações iam sendo mudadas a todo instante, aí de repente eles tiveram que botar um Q2, tiveram que botar um Z80 para rodar CPM, aí teve muita dor, muito sofrimento, como a gente já falou, muita quentinha como refeição. Acho que era essa situação que ele fala que eles esquentavam as marmitas deles na fonte do 1541 que eles tinham lá. É mesmo, é? E o produto final disso foi... Deixa eu checar aqui, a checkbox está 1541, pá, quem continua. Daqui a pouco a gente grita bingo. A gente já falou dos pizzaiolos, hein? Marca aí. E vamos falar mais. Continua. Vamos falar mais. E aí, o final, o Commodore 128, que, ó, ele não era 100% compatível. Só informar ao Juan, MOS 8502 é outra variante do 6502. Que você vai ver mais nesse episódio, é variante do 6502.
6502. Quando a gente fala que a Commodore seja uma galinha decapitada correndo por aí, a gente não tá exagerando, não. Era basicamente assim, né, Juan? Estamos usando o 6502 aqui, estamos precisando que ele, poxa, de fazer um circuitinho aqui pra, sei lá, inverter esse bit aqui. Ah, peraí, pronto, que é isso? Ah, é o 6502 com circuitinho dentro. Não, pelo menos assim, esse cara aí, o 8502, ele tinha outra vantagem, ele era 2 MHz em vez de 1. Sim. Agora nós precisamos chavear mais bancos de memória do que na versão anterior do computador. Pum, outra variante de 6502. Pronto, era assim que funcionava. Algum retardado chegou e deve ter falado pra equipe: gente, esse chip vai gerar 80 colunas, por que a gente não roda o CPM nele? Mas seria legal se ele fosse nativo na máquina. Pô, disse o engenheiro, e botaram os 80 lá dentro. Não, acho que no mínimo veio assim. Ah, vai ter Z80. Eu perguntava no final da reunião, né? Tá pronto o Z80? Ele conta que eles não tinham os 80 pra colocar, mas eles tinham do C81 do laboratório, que eles pegaram os 80 dele, porque eles sequer tinham os 80 em estoque. É assim, o que eu falei, ele não era 100% compatível. Por quê? Até o próprio Bill Hud, ele fala que não foi uma falha de projeto, porque com tanta coisa pra consertar, eles acabaram, digamos, deixando passar ou não se deram conta. Que é o seguinte, a compatibilidade tá incompleta, que eles pegaram o VIC-2, que é o chip de vídeo Commodore 4, e criaram uma outra versão. Assim, não é só o 6502 que eles faziam uma versão customizada, não, tá? Viu, Juan? Eles fizeram uma outra versão do M2, o VIC-2E. Opa, onde eu já vi esse nome? Que tem um conjunto de registradores a mais que o VIC. E, obviamente, como é uma arquitetura de 6502, ele usa um endereço específico de RAM para guardar essas informações. Assim como a própria MMU, o Commodore 128, ele tem que ter uma MMU mais sofisticada que o 64 para guardar informações de mapeamento, onde que está a home basic correta, onde que fica a RAM, né, mapear essas coisas que tinha. O próprio registrador do outro processador de vídeo, do 8563, tá? Que ele tem 2 processadores de vídeo. E um detalhe, se eu não me engano, o CID já é uma outra revisão. E fora o CID. Exatamente igual o CID do 64 padrão. Mas esse CID... Mas pelo menos, é o CID. Uma perguntinha sobre CID. Minha mãe uma vez disse que mesmo quando tudo parece ruim, tem um arco-íris em cada canto. Foi antes dela te abandonar? É, foi sim. Pelo menos o modelo de programação do CID não mudou, né? Só o som dele, eu tô enganado. Exatamente, só muda o timbre. Tanto é que esse CID depois foi usado no 64C. Tem algumas revisões que usam esse CID aí no 128. Como eu falei no começo, é code troll. Irrita um pouco o pessoal do Chiptune, mas é o mesmo CID de sempre. Mas qual é o lance disso? Esse monte de endereço que o modo 128 precisa guardar, esses valores, ele fica disponível no modo 64. E o VIC-2 usa também. Acessa isso. Eles não estão bloqueados. E eram endereços que estavam assim, reservados para uso futuro da Commodore 64. Mas programador onde vê RAM sobrando, né? O que ele faz? Ele usa. Então, alguns jogos chegam lá nessa área do modo 128 e escrevem sobre ela. É tipo, troca o clock da máquina, alterna o processador, alterna a página. Ou seja, literalmente o teu computador ele vai comprar cigarro e não volta nunca mais. Tá explicado por que a maioria dos jogos do 64 não usam mais do que 64 de RAM. Sim. Simplesmente chegaram e falaram, não vamos usar não, que vai escacetar tudo. Assim, uma coisa que é diferente do Commodore 64 128 é que o MSX2, ele é também o MSX1. Sim. Né? Você pode pegar um programa de MSX2 e rodar no MSX1 sem problema. O Commodore 164, 128, não. O Commodore 128, ele pode ser um 64, desde que você mande ele ser um 64. Ele é 128 ou ele é um 64. Diferente do MSX, né? Que ele é MSX1 e MSX2 ao mesmo tempo. Eles são compatíveis. Então, você tá me dizendo que o 100% compatível é e não é verdade? Ele é porque ele tá tudo lá. Não consegue ser verdade porque, digamos, se o teu programa de Commodore 64 ele for mais abusado, normal, tchau. Ou seja, o programa de 64 ele tem que ignorar tudo extra da máquina. Basicamente, o que o pessoal faz para adaptar um 64 para rodar no 128 em modo 64 é verificar se o programa não está acessando endereços de memória como 53.296, que alterna o clock da máquina, o endereço de I/O de mapeamento D5000 ou D6000, que tem relação com a MMU, e por aí vai. Em resumo, para joguinho que não foi escrito especialmente para ele, ou seja, meia dúzia de jogo... Meia dúzia não, você tem que procurar versões pateadas. Muita gente já corrigiu isso, foi todos esses anos, né? Mas, João, poderia ser pior. A Commodore poderia ter lançado o Commodore 65, tá? Sim. Eu vou até falar uma coisa pra você. O 64, apesar de não ser 100% compatível, eu acho que ele, vamos dizer, que o nível da compatibilidade dele tá legal. Vou até falar que o 128 ele é melhor de compatibilidade do que o próprio Amiga. Pois é. Eu vou falar que do tipo, em números realistas, deve ser 80%. Por aí. Uma coisa interessante, que infelizmente eles não lançaram o Commodore 65, porque no 65, a emulação do 64 não seria feita por rádio, seria feita por software. Uia. Chama a polícia!
Vamos sair um pouco, vamos agora para aquela ilha que não faz parte de lugar nenhum. A Inglaterra? Vamos falar de Spectrum agora. Eles gostam muito de Commodore, mas eles gostam mais do Spectrum, né? Vamos falar de Spectrum. Vamos lá. Originalmente... Fica feliz, João. João, mostra alegria pela... Olha, pega a cartela do Bill, que daqui a pouco a gente vai fazer uma piada aí e você vai marcar. Tá na mão. Fica na mão. Pega a cartela aí, todo mundo, estamos sorteando os números, rodando a bolinha. Vamos lá, os primeiros modelos do Spectrum, eles tinham 16 ou 48K de RAM. Correto. Tá? Rapidamente o 16 foi descartado. Que era mais ou menos como que aconteceu aqui com o nosso querido TK90X, né? E ficou só o 48K. Até porque é o seguinte, você poderia até pegar o teu 16 e soldar 32K de RAM lá e tua máquina fica 40K, igualzinho na fábrica. Spectrum Plus já só tinha 48K, tipo 95. O Spectrum Plus ele é igual ao 48, só que com aquela caixinha diferente. Aquele estilão que era de ser. Então... E a Microdigital não gostou e pegou um Commodore C4. Plus 4. E aí, primeiro lançado na Espanha, depois na Inglaterra, veio os 16 Spectrum Plus 128. Aí nele a Sinclair resolveu abusar do direito de fazer upgrade, né? Ela colocou esse novo, 128K de RAM, olha, ficaram, tanto que a máquina é Plus 128, colocou um PSG, porque já tinha uma plaquinha de terceiros que adicionavam a Y389 ou SN Parará. E que virou meio padrão, né, para desenvolvedores de jogo, né? Virou. Uma porta serial, que eu nunca vi utilizarem, e MIDI, quem marcou meu bingo aí? Um abraço para o Márcio, agora entendo por que ele gosta tanto de Spectrum. E no final, até mesmo um ralador de pão. Hein? É o Toshi. A Plus 128 ele tem um dissipador de calor no lado de direito ligado na fonte. E que literalmente é um dissipador, gente, é um cooler. É o mesmo cooler que no seu PC. O seu PC velho, você pode pegar o pão duro e ficar ralando enquanto você espera o California Games carregar. Você rala e já esquenta, olha que beleza. Faz uma farinha de rosca pra fazer peixe milanesa. Penduro caros à parte, ele funcionava igual com e saídas, uma coisa que você esqueceu, saída de joystick, tudo bem. Sim, joystick padrãozão. Não padrão Atari, infelizmente, que a Amstrad aí foi fudeada. Ele é Sinclair ainda. Esse é Sinclair ainda. 128 é Sinclair ainda. Então a Sinclair foi fudeada porque eles não botaram a saída padrão Atari, mas botaram duas saídas de joystick. Ou uma, sei lá, agora não me lembro. Acho que é uma. Mas voltando, penduro caros à parte, né? Ele é igual ao modelo 48K, exceto que ele consegue mapear a RAM, uma página de RAM de 16K, para acessar a RAM adicional. A página que fica entre C0 e FFF, que seria, eu chamo de a última página de RAM, e os ingleses eu chamo de topo da RAM, mas eles são ingleses, bem. E que tá na mão invertida. Eu não entendo se ela chamar o final da RAM de topo, mas bem. Para poder você trovar. E vários jogos usam isso, até a nossa página. E parece que eles fizeram também uma pequena diferença de timing nos 80. Os 80 desses modelos roda a 3,5469 MHz. Sim. Enquanto que o 48 padrão rodava 3,5. Cravado. Tem diferença sim. Tava olhando, Scanline, ela tem uma menos, ele tem uma linha menos de borda. Nada muito sério. Aliás, falando em Scanline, pausa pra uma pizza aqui, pra gente contar que uma das diferenças... Peraí, deixa eu pegar a cartela do bingo. Peraí, tá bom. Marcou também mid? Também. E papo mosca não. Já que assim... Tem 1541 um pouco antes, marcou? Marquei também. Tá bom. Falta o quê pra bingo? Design italiano, ainda não apareceu. A gente passou... Não, tem. Eu lembro que eu falei do Coco, que eu falei do CP400. Bingo! Opa, bingo! Esse programa a gente já fez o bingo bem cedo, hein? Tá, mas estamos na pausa pra pizza só pra citar o seguinte: um dos problemas de compatibilidade do TK90X da Microdigital com o Spectrum original era justamente temporização por conta da máquina tá a 60 Hz. As diferenças no Plus 28 eram muito pequenas pra ser crítico. Pelo menos a incompatibilidade não tava aí. Mas no TK90X chegavam a criar coisas incômodas, como por exemplo tem jogos que usavam a temporização pra mudar a cor da borda. E nos TK90X isso não aparecia. A Microdigital ela mexeu também na ROM, mas depois ela foi consertando esse problema até ficar mais ou menos aceitável. Tanto que se você, no TK90X você pode... TK90X você pode até trocar a ROM e botar uma ROM original de Spectrum, você resolve vários problemas de compatibilidade. Sim. Aliás, falando em ROM, saímos da pausa pra pizza, a Sinclair ela colocou dois novos comandos basic. Comando Play, que você pode tocar música PSG ou na MIDI, isso eu gostaria muito de ver como é que funciona. E o comando Spectrum, em que você ia pro basic xixelento de pprint, list, rram.
RAM. Podia pro Basic velho. Porque você tinha 2 interpretadores Basic completos, né? E você já Sim, e pra inserir esses 2 novos comandos, 2 padrões do DG, assim, pra quem não conhece o DG, ele é uma espécie de sprite Basic do Spectrum. Você consegue ter uma sequência de caracteres que são redefiníveis pelo usuário. Você pode fazer joguinhos com isso. User Defined Graphics ou coisa assim, né? Que é um comando específico, né? E eles comeram 2 padrões de DG pra fazer isso. Obviamente que os em vez de fazer a ROM maior, vão botar os custos na mesma tamanho de ROM. E aí é o seguinte, alguns jogos que usavam justamente esse número de padrão de DG deixaram de funcionar. Pra variar. Eu tô começando a perceber um padrão nessa história. O que faz as cagadas é a economia porca. Por aí, mais ou menos isso. No Plus 2A, no Plus 2B e no Plus 3, esse sim já de memória, esse já a Amstrad, o mapeamento de memória ele foi sofisticado. Então você podia não só trocar o último banquinho de RAM, todos os banquinhos de 16K poderiam ser chaveados. Alguns não com tanta flexibilidade. Por exemplo, de vídeo era mais rígido, mas todos os outros podiam ser melhor maleáveis. E a Amstrad, ela teve toda uma tentativa de consertar essas maluquices 108 para deixar ele menos incompatível. O 2A e o 2B eles rodam melhor o jogo 48. Mas sim, mas no Plus 3... Se eu não me engano, os cinzas são os mais compatíveis. É o 2A e o 2B. Tem gente que fala que o B, que é o preto, é mais compatível ainda. Isso aí também deve ser papo de troll. Eles fizeram uma cagadinha. No 3 não teve jeito. Eles tinham que botar o drive, né? Então, no 3, eles tiveram assim, teve jeito. Tinha que botar o bicho rodar CPM. Então, esquece compatibilidade. Até porque o micro da linha deles, já que agora é a Amstrad, o Amstrad rodava CPM. Porque vinha com o drive. Eles adaptaram o próprio sistema operacional que rodava nos Amstrad para rodar no Spectrum. Sim, os 80. E assim, a porta de expansão, né? Arrancaram algumas linhas e alguns periféricos pararam de funcionar. A leitura de porta de entrada e saída que não existe, passaram a não retornar o último valor de lida de porta de entrada e saída. E isso fez com que o Arkanoid não funcionasse no Spectrum 3. Aliás, veio a pergunta: o que o Arkanoid tá fazendo lendo porta de I/O que não existe? Pedal? Mas se não existe... Pode botar de outra plataforma, talvez? Trava de segurança? Sei lá. Programador que esqueceu? Debug? Depois você pega aqueles livros lá da Awesome Imagine pra ver qual foi a choramingação da vez do programador. E também, assim, como a paginação de RAM ela tá modificada, né, pra inclusive permitir que a RAM fosse colocada na página 0, na primeira página de endereçamento, pra poder você ter 64K linear pra rodar CBM, alguns tempos de acesso ficaram modificados. Aquela animação que o pessoal de Spectrum gosta de fazer, de trocar as cores rapidamente pra simular outras cores, passou a não funcionar muito bem no Spectrum. O que chega a ser irônico, que ela também não funciona nos ports do MSX. Mas não era pra funcionar também. Quem usa isso... Ok, agora o problema é no Spectrum acontecer isso. Quem usa um troço maluco desses é a versão... né? É tipo um Colosac, é o Mortal Kombat do Spectrum. O cara usou pra produzir, sim, cores como prateado, dourado na tela. É o russo ele fica que fez, piscando. o porte. Ele não devia ter um Plus 3. Com certeza não, a maioria dos clones do russo é baseado no 48. João, já que você tocou a bola de MSX aí, vamos lá. Vamos lá, pra você que tá rindo aí de Spectrum, Commodore, Apple, achando que é só com eles. Tipo, essa galerinha microsistema se João, a sua hora chegou. Sua hora chegou. Retrocomputaria. Vale por um bifinho. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.